Já se tivermos um sal que é derivado de um ácido fraco, de uma base fraca, de um ácido forte, tem-se o quê? Que a equação global que será usada vai ser M+, no caso esse M, é o cátion oriundo de uma base fraca, mas a reação com a água vai formar uma base, que é o MOH da reação. Mais a liberação de quem? Do grupo ou íon H+, ou seja, a liberação de H+, vai fazer com que o pH do meio diminua. Onde, de forma equivalente com o que aconteceu no caso anterior, a constante de equilíbrio vai ser calculada. A constante de hidrólise desse sal vai ser o KW dividido pelo KB, ou seja, a constante da água dividido pela constante da base formada. Onde teremos o quê? O produto entre a concentração da base formada vezes a concentração do H+ formado, dividido pela concentração do cátion oriundo da base. Onde o grau de ionização também pode ser calculado, onde vai ser o X igual a raiz quadrada do KW dividido pela concentração desse sal. E podemos também calcular o pH, só que ele vai de uma forma um pouco diferente da fórmula usada anteriormente, vai ser 7 menos 1 meio do pKb mais 1 meio do logaritmo da concentração desse sal. Na hidrólise de sais, também nós podemos ter um caso que o sal é formado por uma base fraca e um ácido fraco. E assim, nós teremos que uma equação genérica que vai ser envolvendo os dois íons, né? M+, mais A-. Quando esses dois grupos reagirem com moléculas de água, vai haver a formação tanto do ácido como de uma base, onde o ácido é representado pelo HA, mas a base vai ser representada pelo MOH. E vai haver a liberação de dois íons, tanto de H+, como de OH-. Mas mesmo a liberação desses íons H+, ou H-, dependendo da quantidade que for liberado de cada um, teremos que aquela solução poderá ser ácida, básica ou neutra. Isso vai depender de quem? Vai depender da diferença entre a constante de dissociação do ácido formado e da base formada. Se a constante Ka for maior do que a constante Kb, teremos que aquele meio vai ser uma solução ácida. Se a constante Ka, que é a constante de dissociação do ácido, for menor do que a constante Kb, que é a constante de dissociação da base, teremos que aquela solução será básica. Mas se essas duas constantes forem iguais, teremos que essa solução será neutra. A partir daí, podemos calcular também a constante de equilíbrio, onde a constante de equilíbrio levará em consideração os dois, tanto o ácido formado como a base formada, a concentração de cada um. Também será levado em consideração a concentração do íon H+, do íon H- formado, e tudo isso será dividido pela concentração do sal utilizado. Também podemos calcular a concentração do íon H+, que será o quê? A constante, a raiz quadrada da constante da água vezes a constante de dissociação do ácido dividido pela constante de dissociação da base. O próximo sistema a ser falado será o sistema tampões. O que são sistemas tampões? São sistemas onde ocorre um controle do pH daquele meio. Porque quanto mais ácido você coloca naquele meio, menor vai ser o pH daquele meio. Ou seja, mais ácido aquele meio vai se tornar. E quanto mais base você colocar naquele meio, maior vai ser o pH. Então teremos o quê? Que aquele meio vai tornar cada vez mais básico. Mas muitas vezes precisamos usar de reações que esse pH não precisa mudar. Ou até mesmo poucas alterações, mesmo adicionando ácido, mesmo adicionando bases. Então os sistemas tamponados são utilizados para isso, para ter esse controle do pH, onde
pode ser formado de duas formas, utilizando um ácido fraco e a sua base conjugada, ou seja, um sal, onde vai ser liberado um grupo de ácido fraco, ao se dissolver em água, ou formado por uma base fraca, onde temos a formação do seu ácido e o seu ácido conjugado, o seu ácido fraco conjugado. Então, será usado o quê? Uma base fraca com um sal, onde esse sal vai formar o íon, que é o ácido conjugado dessa base. Em sistemas tamponados, que será, se pegarmos como exemplo, um sistema tamponado envolvendo um ácido e sua base conjugada, onde utilizando do modelo genérico HA para o ácido e o H- representando a base, teremos o quê? Se for adicionado ISO ou H+, naquele meio, a reação vai, a origem do íon H-, ele vai reagir com um ácido, neutralizando aquele grupo OH-, evitando assim que ocorra a mudança do pH daquele meio. Então, onde vai formar no final da reação água e vai haver a liberação do íon A-. Então, neutralizando a ação da base naquele meio. Isso também acontece se adicionarmos ácido. Mas se adicionarmos ácido, ele não vai reagir com um ácido, ele vai reagir com um ânion que está ali presente, porque o sistema é formado entre um ácido e a sua base conjugada, que é o ânion A-. A partir daí, nós podemos calcular também a quantidade de íons H+ naquele meio, onde será representado pela constante de ácido desse tampão, dividido pela concentração do ácido utilizado, dividido pela concentração do sal utilizado para formar o tampão. Então, a partir daí, nós podemos calcular o pH, onde será o quê? O pKa mais o logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Bom, encerrando essa parte de reações de ácido-base, temos também reações de precipitação. Essas reações de precipitação são muito utilizadas na análise química qualitativa, porque dependendo da reação como ela se processa, ela poderá formar precipitado. E a formação desse precipitado pode indicar a presença de algum grupo ali presente. Então, essa formação de precipitado ela é governada pela solubilidade daquela substância naquele meio. Então, quando ela se tornar supersaturada naquele meio, ela vai precipitar. Se pegarmos uma equação genérica, AB, onde ele vai resultar, ao ser dissolvido em água, em íons A+ e B-, representados, representando-se assim, a sua constante de equilíbrio, teremos o quê? Que é a concentração dos íons formados, tanto A+ como A-, dividido pela concentração do sal utilizado. A partir daí, pode-se calcular a constante de solubilidade, que é representada pelo Ks ou Kps, que levará em consideração só a concentração dos ânions formados nessa reação. Existem também reações de complexação. Essas reações de complexação, ela envolve o quê? A formação de um complexo, que geralmente é um íon, onde teremos um átomo central que terá vários ligantes. Esses ligantes podem variar de 8 ligantes, dependendo do átomo central, ele poderá ter 8 ligantes, até 2 ligantes. Então, dependendo do átomo central, como por exemplo, para o número de coordenação para o ferro, se ele for 6, isso corresponde ao quê? Que ele vai ter 6 ligantes ao redor dele. Como, por exemplo, nós temos íons ferro 2+, 3+, zinco 2+, cromo 3+, cobalto 3+, níquel 3+, e cádmio 2+. Se o número de coordenação for 4, quer dizer o quê? Que vai ter 4 ligantes em volta desse íon, no caso do cátio. Temos como exemplo o cobre 2+, cobre+, e o platino 2+. Pode ter também exemplos com número de coordenação 2, como por exemplo o íon prata+, e número de coordenação 8, que são íons do grupo platina. Exemplos de ligantes.
podemos ter a substância amônia, o ânion cianeto CN-, o íon cloreto Cl-, o íon sulfeto S2-, o hidroxila OH-, moléculas de água e o íon SCN-. Então, esses grupos ligantes e o átomo central, eles reagem entre si, como por exemplo a reação do íon prata mais o íon tiosulfato poderá formar o íon complexo, que é o ditilsulfato argenato 1. Então, esses grupos interagem em formação de um complexo. Para que são usados esses complexos? Esses complexos são usados muitas vezes para testes específicos para íons. Então, por exemplo, a identificação do cobre. O cobre, ao reagir com amônia, o cobre na solução ele tem uma coloração azul. Ao reagir com amônia, ele vai intensificar essa coloração, vai tornar aquela coloração, ao formar o complexo, mais intensa. Então, isso indica a presença de cobre naquele meio. Mas também pode ocorrer o mascaramento desse meio. Isso quer dizer o quê? Que a formação, em muitas reações, quando forma precipitado, por exemplo, o chumbo na presença de prata, quando ele reage com cloreto, forma um precipitado branco. Isso indica a presença desses dois grupos. Mas se utilizada a amônia nesse meio, essa amônia vai dissolver apenas o cloreto de prata, quando ocorrer a formação do complexo. Então, ocorrer a formação de um complexo positivo e Cl- negativo, vai estar dissolvido no meio e vai ficar apenas o precipitado de cloreto de chumbo. Outra reação que é muito utilizada é a reação de óxido-redução, onde na reação de óxido-redução ocorre a transferência de elétrons. Esses elétrons, eles vai envolver o quê? Dois metais, como por exemplo o zinco, na sua forma metálica, na presença de íons cobre 2+, vai haver a transferência de elétrons do zinco para o cobre, onde no final o zinco que estava metálico, ele vai se tornar um cátion com cátion 2+, e o cobre que estava já na sua forma de cátion vai se tornar metálico. Ocorrendo na primeira reação uma oxidação, onde o número de oxidação do zinco sai do metálico, que é 0, para se tornar 2+. E também no cobre ocorre uma redução, que sai do número de oxidação mais 2 para se tornar 0. Mas para que são usadas essas reações de óxido-redução? Uma das formas que é utilizada essa reação de óxido-redução por exemplo, a utilização do permanganato de potássio no meio. Se esse permanganato de potássio for utilizado em pHs diferentes, por exemplo, se ele for utilizado num pH na faixa do pH ácido, ele vai mudar o seu número de oxidação de 7+ para 2+. Mas se ele tiver num meio onde a solução é neutra, ele vai ser reduzido a dióxido de magnésio, onde o número de oxidação varia de 7+ para 4+. E se aquela solução for uma solução alcalina, teremos que aquele meio vai variar o seu número de oxidação até ele ser reduzido a magnésio. Vai variar de 7+ para o magnésio metálico. Bom, com isso nós finalizamos o nosso primeiro módulo. Espero que vocês entrem na plataforma. Estará disponível o fórum, estará disponível as atividades, tanto as atividades de plataforma. Usem os fóruns para te retirar de dúvidas. E é isso. Então, até o próximo módulo.